Capítulo 12 de Daniel. A última mensagem de Daniel. Daniel, como todos os valentes servos de Deus, sem exceção, era um homem de oração. Foi no capítulo 2, quando Nabucodonosor decretara a morte de todos os sábios, que encontramos Daniel em fervorosa oração que resultou na salvação tanto dos outros sábios como da sua própria vida. Descobre-se no capítulo 6 que o profeta costumava orar com ações de graças 3 vezes por dia. Costume que não abandonou, mesmo quando ameaçado de ser lançado na cova dos leões, se orasse. A oração de Daniel, no capítulo 9, um dos maiores exemplos de intercessão na Bíblia, resultou na famosa profecia das 70 semanas, período de tempo que findará com a final e gloriosa restauração de Israel. Daniel 9, 24. Foi à beira do rio Ezequiel, capítulo 10, que Daniel aplicou o coração em pranto e oração, durante 3 semanas inteiras, procurando saber de Deus a interpretação de uma visão. A presente lição é a conclusão da terceira divisão. Daniel 11:36 e Daniel 12:13. Do relato dessa última visão e a sua interpretação é a última mensagem que Daniel nos deixou, mensagem recebida em resposta às insistentes súplicas perante Deus. Alvo do estudo do capítulo 12, da leitura do capítulo 12 da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Procurar a fé para crer em tudo o que o profeta Daniel disse. Lucas 24, 25. Receber as lições de Daniel no coração, porque são luz que nos alumia em lugar muito escuro na jornada terrestre. 2 Pedro 1,19. Aplicar o coração para entender tudo o que foi predito pelo profeta Daniel. Mateus 24, 15. As preciosíssimas promessas para o tempo da tribulação. Daniel 12, 1, 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Naquele tempo, refere-se, é claro, ao tempo do fim. Daniel 11:35 e 40. Durante o reinado do Anticristo, será nesse tempo que se levantará Miguel a favor dos judeus. Miguel é o grande príncipe que se levantará pelos filhos do seu povo, os israelitas, no capítulo 10, versículo 13. Consta que ele é um dos primeiros príncipes e em capítulo 10, 21, ele é chamado Miguel, o vosso príncipe. Quais os reinos pagãos da Pérsia e da Grécia, sob o domínio e direção de certos anjos poderosos de Satanás? Tal é Miguel, o poderoso príncipe angélico enviado por Deus para cuidar do povo de Israel. Note-se como príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia, em Daniel capítulo 10, versículo 13 e 20, resistiram ao grande anjo enviado por Deus. Consta em Judas 9 que Miguel é o arcanjo, isto é, o chefe dos anjos. O fato de Miguel se levantar no tempo do fim indica que antes permanecia afastado. Quando Deus entregara seu povo, Israel, porque persistia no pecado. Miqueias 5:3, Oséias 1:9. Miguel suspendeu a sua vigilância sobre os judeus.
Mas ao terminar o tempo do fim, o arcanjo reassumirá seu cargo a favor do povo escolhido. A primeira repercussão de suas atividades será um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, versículo 1. Dessa tribulação sem igual do povo de Daniel, do povo de Daniel será liberto todo aquele que se achar escrito no livro. Há mais luz sobre o assunto em Apocalipse 12. A mulher vestida do sol e que dá à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, é Israel. O dragão que quer devorar o filho da mulher é Satanás. Apocalipse 12, 9. Mas o dragão falha no seu propósito, sendo o filho arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 5. 12, 5. Vê-se no versículo 6, a mulher não mais um vulto glorioso no céu, mas na terra, angustiada e perseguida, uma fugitiva no deserto. Explica-se em Apocalipse 12, 7 e 12, a razão dessa grande mudança na sorte da mulher. Como em Daniel 12, 1, vê-se como Miguel se levanta à guerra no céu. Miguel e seus anjos guerreiam contra o dragão e os seus anjos. É a batalha final e decisiva. O dragão e suas hostes são vencidas e lançados nos lugares celestes para todo sempre. É a batalha final e decisiva. O dragão e suas hostes são vencidos e lançados nos lugares celestes para todo o sempre. Não nos revela em Daniel 12:1 a causa da angústia sem igual ao se levantar-se Miguel, mas consta em Apocalipse 12:12 que Satanás então perceberá que se aproxima a sua derrota e a sua ira será sem limite. Quanto mais vê que está derrotado, mais irado fica. E por isso que diz que a ira é sem limite. Desencadeará toda a sua fúria contra a mulher. Reconhecendo que não pode destruí-la no seu abrigo, começará a fazer guerra ao resto da sua semente. O primeiro passo para esse fim é o de suscitar a besta, Apocalipse 13, para o representar e para ser um instrumento nas suas mãos. Daniel fecha estas palavras. Ordenou o anjo a Daniel, como na visão de um carneiro e de um bode. No capítulo 8, versículo 26, foi-lhe ordenado fechar as palavras e selar o livro até o fim do tempo. Contraste as ordens dadas a João, Apocalipse 22, 10. Ao aproximar-se esse tempo do fim, a mensagem será solta. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Porém, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 10. É por isso que Cristo, ao referir-se à profecia de Daniel, quando, pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, acrescentou, quem lhe entenda. Mateus 24, 15. Muitos correrão de uma parte para outra. Versículo 4. Foi com essa profecia que o famoso astrônomo Isaac Newton se sentiu movido a declarar: há 300 anos que os homens alcançariam a velocidade recorde de andar 75 km por hora. O fato parecia tão absurdo nesse tempo que o materialista francês Voltaire rompeu em invectivas tanto contra a Bíblia como contra Newton. Porém, o versículo refere-se mais, sem dúvida, não ao movimento incrível dos carros de hoje, dos trens, dos aviões, mas aos judeus no tempo do fim, procurando saber de todos os cantos das verdades práticas conservadas no livro de Daniel e de incalculável valor no tempo da grande tribulação. O fim do tempo. É a grande tribulação, o fim do tempo. Versículo 4 de Daniel. Ver também Daniel 8, 17 e 19.
Pode ver também Daniel 9:26. Pode ver também Daniel 11:35, 40 e 45. Pode ver também Daniel 12, 4, 6 e 9. O tempo do fim começará com o rompimento pelo príncipe Gadivir da aliança com os judeus para a restauração do templo e o sacrifício. Daniel 9:27, e a apresentação de si mesmo como Deus. Daniel 9:27, Daniel 11:36, 38, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 13:4, 6, e findará com a sua destruição pela manifestação do Senhor em glória. A manifestação do Senhor, eu entendo Jesus Cristo, será em glória. Apocalipse 19:20. A duração do tempo do fim será 3 anos e meio, que corresponde com a última metade da 70ª semana do capítulo 9. Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipse 13:5. O tempo do fim é o tempo de tribulação para Jacó. Jeremias 30:7. É a grande tribulação, tal que nunca houve. Mateus 24:21. Os anjos no rio Hidekel. Daniel 12:5, 7. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um destas bandas à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Com o versículo 5, Daniel começa novamente a relatar a visão. O profeta viu outros dois, um desta banda à beira do rio Hidekel. Daniel 10, versículo 4. E o outro da outra banda, o anjo que viu no princípio vestido de linho, Daniel 10, 5, 6, então estava sobre as águas do rio. Um dos quais, que estavam à beira do rio, disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? O anjo levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Leia Apocalipse 10. Que seria para um tempo e metade de um tempo. Ao findar esse período de tempo, o poder do povo santo, Israel, será completamente acabado. Então, e não antes de então, Deus intervirá para libertá-lo. Como Jacó lutou com o estranho no val de Jaboque e por fim alcançou a bênção, quando sem mais forças para lutar, ficou agarrado ao seu adversário, assim na sua extremidade, no tempo de angústia para Jacó, o qual será sem igual, Jacó será liberto. Jeremias 37, 11. Então todas estas coisas serão cumpridas. A pergunta de Daniel é a resposta divina. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias.
Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ouvi, mas não entendi. Versículo 8 do capítulo 12. Daniel disse francamente que falava do que não entendia. O grande e humilde profeta deve ser o exemplo para os comentadores atuais. Quantas vezes os crentes desprezam as profecias por causa de pastores que não têm a humildade de confessar que não entendem certas profecias? Há ocasiões em que, como no caso de Daniel, é melhor ouvir sem entender, até que tudo nos seja esclarecido. Muitos serão purificados e embranquecidos. Versículo 10 do capítulo 12. Deus pode salvar almas das situações mais desfavoráveis, da grande tribulação. Sairão algumas com as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Compare Apocalipse 7,14. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 10 do capítulo 12. Conta-se que na destruição de Jerusalém, pelos romanos no ano 70 antes de Cristo, aqui está a D, eu entendo antes de Cristo, não pereceu crente algum. Lembrados da demonstração de Jesus, Lucas 21, 20 e 21, fugiram da cidade de Pela. Logo no início do sítio da cidade pelo exército inimigo. Eram os sábios que não ignoravam os sinais dos tempos. Mas os ímpios, que zombavam da mensagem de Jesus, pereceram. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda. 1 Tessalonicenses 5, 4. Lembrar todo dia das palavras de Jesus. Lembrar todo dia das palavras de Jesus. Jesus é a luz, Jesus é o sinal. Então é necessário lembrar todo dia das palavras de Jesus. Esses sábios não serão os dotados de inteligência extraordinária, mas os humildes, prontos a se esforçarem para buscar e receber de Deus iluminação. É justamente isso que os ímpios não querem fazer. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, haverá 1290 dias. Versículo 11 do capítulo 12. Nas profecias de Daniel mencionam-se 3 períodos de dias que começam com a abominação que assola. Quer dizer que a entronização blasfema da besta no templo como Deus. A abominação que assola. Quer dizer que com a entronização blasfema da besta no templo como Deus. Daniel 12, 11. Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses 2, 4. Um período de 1260 dias até a destruição da besta. Daniel 7, 25, Daniel 12, 7, Apocalipse 13, 5, Apocalipse 19, 19 e 20. É também a duração da grande tribulação. Um período de 1290 dias, Daniel 12, 11. Acrescentados 30 dias aos 1260 dias. Alguns comentadores acham que o juízo das nações, Mateus 25, 31, 46, acontecerá durante esses 30 dias. O juízo das nações acontecerá, acham, durante esses 30 dias. Um período de 1335 dias, Daniel 12, 12. Acrescentando mais 45 dias aos 1290. Não estamos informados do que acontecerá no intervalo dos 75 dias entre o fim da grande tribulação e a plena bênção do versículo 12. É sugerido que se pode achar a explicação nas descrições proféticas dos eventos que se seguem à batalha de Armagedon, Apocalipse 16, 14 e 19, 21. A esse tempo a besta estava destruída e o domínio mundial dos gentios terminado pelo golpe da pedra cortada sem auxílio de mãos, no fim dos 1260 dias, mas a cena, podemos dizer, está cheia dos
escombros da imagem que o vento deve levar antes que possa chegar à plena bênção. Tu, porém, vai-te. Versículo 13. Há muitos mistérios, mas o caminho de serviço está claramente traçado e há muito em que nos podemos esforçar com a promessa de grande remuneração. Não devemos descuidar da instrução clara, por causa do ensinamento divino, mas ainda não entendido. Não devemos descuidar das instruções claras, por causa do ensinamento divino, mas ainda não entendido. Daniel, durante uma longa vida, tinha servido a Deus com toda a fidelidade. Quando ainda novo, assentou no coração aderir a Deus. Capítulo 1. Por muitos anos na corte da monarquia da Babilônia e depois da queda desse poder mundial na corte dos medos persas, exemplificava a justiça de Deus e guardava suas vestes sem qualquer mancha do mundo. Agora tinha findado a sua peleja e doravante podia repousar até o tempo bendito do fim dos dias. Assim finda o livro de Daniel, com a mensagem principal, que através das vicissitudes de nossa vida passageira e apesar de qualquer mudança na política do país ou revolução internacional, podemos andar com aquele que não muda. Se por acaso não chegarmos a ver durante a nossa vida aqui o triunfo final, podemos despedir-nos deste mundo, certos de que vem o tempo em que Deus estabelecerá aqui tudo conforme o desejo do seu coração. Deus seja louvado por esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.